Gilson, como plantar cupuaçu? Pleno sol, cabruca, na sombra, onde que o cupuaçu vai bem? Tá com essa dúvida aí? Muita gente perguntou aqui no canal e eu vou estar respondendo para vocês no vídeo de hoje, tá bom? Bem pessoal, no vídeo de hoje vamos falar para vocês a respeito do cupuaçu. Como vocês podem ver, desse lado aqui a gente tem o cacau cabruca. Desse lado aqui a gente já tem uma área, onde minha irmã está aqui, ó. Uma área de cupuaçu que o pai está implantando. Inclusive uma planta de cupuaçu aqui na nossa frente. Vou estar mostrando para vocês, né, o trabalho que foi feito aqui. Cupuaçu, o pai fez a roçagem aqui dessa área aqui, ó. Inclusive ele já roçou essa semana de novo, né, porque o cupuaçu ele já está vindo com uma birração, né? Como eu já falei para vocês em vários vídeos, o cupuaçu ele floresce nos meses mais quentes, né? E vai produzir aí, a época de colheita vai ser no inverno. Essa área aqui é uma área que foi feita pleno sol, né? Como vocês podem ver, é uma área aberta. O pai fez a roçagem e plantou o cupuaçu, e o cupuaçu ele já está aqui, ó, nessa fase aqui, ó, já iniciando a produção, já está no seu terceiro a quarto ano de produção aqui. Essa área já são plantas aí com uns 4 metros de altura, né? A partir daí você já pode fazer uma poda de controle, né? Para que ela não cresça, é que essa daí já ultrapassou o tamanho. Mas respondendo a pergunta de vocês, o cupuaçu ele vai bem tanto pleno sol quanto na cabruca. Porém, pleno sol ele vai produzir mais rápido e na cabruca ele vai crescer um pouco mais e vai demorar um pouco para atingir a sua fase de produção. Bem pessoal, como vocês podem ver aqui, essa área de cupuaçu aqui, o pai plantou num espaçamento de mais ou menos 5 por 5, né? Uma planta de cupuaçu para a outra, né? E aqui, quando esse cupuaçu ele atingir uma copa maior, a gente vai fazer a poda, né, de controle, para que esse cupuaçu ele não se una, né? Porque no meio aqui o pai já implantou a cultura do cacau, né? São duas culturas que se dá muito bem porque são plantas da mesma família, né? O Theobroma cacau e o Theobroma grandifloro, que é o cupuaçu. Então são duas culturas que vão muito bem juntas. Você pode plantar seu pomar de cupuaçu e depois implantar o cacau, ou você pode plantar o seu pomar de cacau e depois fazer a implantação do cupuaçu. Tanto faz. Porém, você deve ter bastante cuidado na hora de fazer a poda para que não feche, né? Você tenha sempre a incidência solar e a ventilação de vento, que é o que faz a polinização cruzada do cupuaçu e também auxiliando na polinização do cacau. Bem pessoal, muita gente também pergunta aqui no canal como que a gente planta cupuaçu. Se é por meio de semente, se é por meio de muda, se é por meio de enxertia, de alporquia. Aqui no sítio, pessoal, o pai sempre planta o cupuaçu desde que ele iniciou por meio de semente. Nosso cupuaçu ele é todo seminal. Por isso que muita gente pergunta: Gilson, qual a variedade de cupuaçu que vocês têm aí no sítio? Eu não posso afirmar que é o BRS carimbó, não posso afirmar que é uma outra variedade, porque todo cupuaçu que a gente planta aqui, ele é por meio de semente. E como vocês sabem, né, a polinização do cupuaçu, ele é polinização cruzada, né? Eu preciso ter mais de uma planta no sítio para que ocorra aí a polinização e consiga produzir. Então, se eu tiver aqui um cupuaçu, um BRS, e tiver um cupuaçu de outra variedade e tem esse cruzamento de pólen, né, para fecundar a flor, e eu pego a semente e eu planto, eu não posso dizer que variedade que eu tenho a partir da semente, porque é uma planta seminal. Mas produz muito bem o cupuaçu plantado por meio de semente. Ele fica uma planta mais resistente do que uma planta feita por meio de enxertia, pelos testes que a gente já fez aqui, e também por método de alporquia. Ele demora um pouco mais de desenvolver e de produzir,
Então o método que a gente adotou aqui, e que a gente vem sempre plantando, é por meio de semente, né? Essa planta aqui ela deve estar aproximadamente com 1 ano e meio, né? A partir de 2 anos e meio essa planta ela já começa a produzir, né? Como essas plantas aqui, ó, são plantas de aproximadamente 5 anos de idade e já são plantas bem produtivas. Já tem vídeo aqui nessa área, eu junto com meu pai fazendo a roçagem, né? E como vocês podem ver, são plantas de cupuaçu aí já de grande porte e já tem um potencial de produção muito grande. E aqui dentro do cacau a gente já tem plantas produtivas de cupuaçu. Essas plantas aqui já devem estar numa faixa de uns 8 anos por aí, eu acredito. Também no pomar de graviola, né? A gente tem bastante cupuaçu, como vocês já viram nos vídeos. O pai já plantou bastante. Aí vocês podem perguntar, Gilson, qual a variedade de cupuaçu que vocês têm aí? É muito difícil se identificar porque como a gente planta por meio de semente, né? A gente pode plantar, por exemplo, esse cupuaçu aqui parece com o BRS carimbó. As características dele são idênticas. Porém eu não posso afirmar que seja, né? Porque a gente planta por meio de semente, é seminal. Então a genética dessa planta pode ser totalmente diferente do BRS carimbó. Quando você planta por meio de enxertia, aí você pode garantir que você tem uma planta totalmente, olha só, coisa linda. Mas a gente tem frutos diferentes aqui. A gente tem frutos compridos, a gente tem frutos arredondados, a gente tem frutos parecidos com fruto de cacau, né? Que tem umas quinazinhas. Então são vários frutos diferentes de cupuaçu que a gente tem aqui. A gente só não sabe afirmar qual a variedade, porque como eu falei para vocês, a gente planta por meio de sementes. Toda essa área aqui é consociada com cacau, né? Tem bastante cupuaçu. Cupuaçu tem alguns frutos aí, são frutos temporãos, né? Não são frutos ainda da safra do cupuaçu. E o cupuaçu ele costuma florir. Aí ó, esse aqui já é diferente, tá vendo? É redondinho e bem menorzinho, diferente daquele lá. O cupuaçu ele costuma florir nos meses mais quentes, né? No caso no verão, que a gente está agora, e costuma produzir, né, a colheita dele no inverno, né? Início do inverno. Então, esses frutos aqui foi porque a gente teve meses quentes, então o cupuaçu ele acabou sendo induzido a florir, né? E vingou esses frutos que está tendo aqui agora. Porém, a florada dele seria agora. Porém, o clima tá ó, de chuva, então acredito que a safra dele esse ano vai ser um pouco mais fraca. Mas esse aqui é o fruto do cupuaçu, né? Direto da roça aí na planta, né? Vocês tinham curiosidade de conhecer como que era a planta do cupuaçu e ver o fruto diretamente assim no pé, né? Então, bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Mostrando para vocês como que se planta cupuaçu, como que a gente faz aqui no sítio, né? O meio que a gente planta, o espaçamento, como que faz o consórcio, deixando tudo claro para vocês aqui. Se restar alguma dúvida, comente aqui abaixo, né? Pode perguntar à vontade. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, né? Vou deixar aqui também a playlist do nosso canal sobre o cupuaçu. Se você tem alguma dúvida, corre lá e assiste. Valeu, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tá eu e minha irmã aqui, ó. Valeu.